Oi, tudo bom? Hoje estou aqui na frente do computador mais uma vez para fazer mais um tutorial. E hoje eu quero falar sobre uma transição que eu uso bastante, principalmente nesse tipo de vídeo aqui que a gente está fazendo hoje, que é a transição de zoom. E hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço, que eu acho que é a forma mais simples de se fazer e como você pode fazer essa transição com apenas alguns cliques. Então eu já tenho aqui o meu Premiere Pro aberto e eu tenho aqui um vídeo que eu editei, que é o que eu falei sobre a ferramenta de transcrição do Premiere Pro. E para mostrar como a transição funciona, eu vou vir aqui onde ela acontece, que é quando eu saio da imagem da minha câmera aberta para a imagem da tela do computador. Então eu tenho aqui a minha câmera e a transição acontece. Então se eu der o play, a gente tem a transição aqui suave acontecendo. E como que ela acontece de fato? Eu tenho duas camadas de ajuste aqui. Uma que vai ser a transição em si e uma que vai ser só em algum momento da transição. No caso, se eu estiver entrando, se eu estiver fazendo um zoom in ou se eu estiver fazendo um zoom out, certo? E aí o que eu vou ter? Eu vou ter na camada de ajuste, que é a transição, esse transforme que vai fazer a escala aumentar, e aqui nessa outra camada de ajuste, que vai ser só do momento da transição ou para frente ou para trás, eu vou ter aqui essa réplica, né, para replicar a imagem. Vou ter espelhos aqui, 1, 2, 3 e 4. Por quê? Eu vou explicar. Então, para mostrar como que eu vou fazer, eu vou criar uma sequência aqui. Vou clicar aqui, uma nova sequência através do clipe, vou adicionar esse outro clipe aqui, apertei Ctrl L para desvincular os áudios, eu venho só aqui e deleto. Vou selecionar aqui um momento, então não preciso ficar com um clipe inteiro aqui, pegar dois momentos aqui aleatórios, a gente só tem esses dois momentos agora, e aí o que eu vou fazer? Trazer minha camada de ajuste. Onde que eu vou pegar minha camada de ajuste? Aqui nos meus inserts eu tenho aqui já minha camada de ajuste. Ou se você não tiver a camada de ajuste, como que eu faço para criar uma camada de ajuste? Eu venho aqui nesse botão aqui de novo item, aqui camada de ajuste, Adjustment Layer, clicar e ele vai criar aqui. Como eu já tenho, eu não preciso, então vou trazer minha camada de ajuste para cá e vou segurar o Alt no teclado, selecionar com o botão do mouse e arrastar para duplicar minha camada de ajuste. E aí o que eu vou fazer agora? Eu quero fazer o zoom in. Então, ou seja, eu quero que a imagem cresça. E aí eu vou vir aqui, eu vou escolher a duração que eu quero que tenha. Vou botar aqui 3 frames para trás. Andei aqui 3 frames. Vou arrastar minha camada de ajuste de cima para cá. Vou voltar aqui para o momento da transição. Botar aqui 2 para frente, porque eu quero que dure 5 frames. Vou cortar aqui as camadas de ajuste, vou tirar esse outro pedaço. E o que eu vou fazer? Primeiro, aquilo que eu falei, a escala. Vou pegar aqui, adicionar um transforme. Vou selecionar ele e arrastar aqui para minha camada de ajuste. Vou vir aqui no momento inicial da transição, botar minha escala em 100. No momento final, botar em, sei lá, 300, por exemplo. Então a gente vê que aqui aumenta bastante. Outra coisa que eu vou fazer, tirar aqui essa opção de usar o ângulo de obturador da composição e vou botar 360 para eu ter bastante motion blur, como a gente pode ver aqui. Outra coisa que eu vou fazer aqui, para que a gente não tenha o movimento sendo retilíneo, né? Eu vou vir aqui no keyframe inicial, dar um easy out, vou vir no keyframe final, dar um easy in. A gente vai ter aqui esse abaloamento, né, essa ondulação aqui, que vai fazer o movimento ficar mais suave, mas eu quero que ele comece rápido e termine devagar. Então vou arrastar o último keyframe aqui, um frame para trás, vou selecionar esse negócio aqui no final, vou arrastar para eu ter a ondulação da forma como eu quiser. Então ele vai crescer aqui rápido e vai diminuir a velocidade, vou botar aqui pro final, então, e a gente tem o movimento. Só que o que acontece? A gente está vendo aqui que a imagem está grande e do nada ela corta. Ela está grande e volta para o início. Eu não quero que isso aconteça, obviamente. O que eu vou fazer? Vou adicionar lá a réplica, né, ou replicar. Então vou digitar aqui Replicate. Vou adicionar aqui. Ele vai replicar a minha imagem. Vou botar aqui o count para ser 3 vezes.
E aí a gente vai ver que minha imagem agora está normal. Só que o que acontece? Aqui a gente está vendo que aparece um pouquinho. E caso você vá fazer a transição ter uma duração maior, você não vai querer que isso apareça aqui. Ou se você vai fazer, por exemplo, ao invés de você fazer dessa forma aqui, você fazer o contrário. E aí você vai ver que no momento da transição você vai ter várias imagens. E você não quer que isso aconteça, obviamente. E aí o que eu vou fazer? Eu voltei aqui ele pro abaloamento normal. Eu vou vir aqui nos meus efeitos, vou digitar Mirror, ou espelho, né? Vou selecionar ele e vou arrastar aqui para minha camada de ajuste de baixo. E o que eu quero fazer é que tanto a parte de cima, quanto a parte de baixo, quanto a parte da esquerda, quanto a parte da direita fiquem espelhadas. E aí o que eu vou mexer aqui é no ângulo de reflexão e na posição aqui, o centro de reflexão, né? Então vou mexer aqui no ângulo de reflexão, botar ele em 90 graus. Vou arrastar ele aqui para cima, ou seja, para a gente ter aqui o reflexo certinho, só para cortar aqui onde aparece de novo aqui a janela. Então deixa eu dar um zoom aqui. Aqui é onde está aparecendo a janela. Vou cortar aqui esse lugar. Vou adicionar mais um mirror aqui embaixo. Botar 180 no meu ângulo, né? Vou arrastar aqui o X, né? A posição X, até aqui onde aparece a janela de novo, para tirar. Aí a gente vê aqui que tirou a janela aqui. A gente pode até dar um zoom para ver um pouquinho melhor. Vou adicionar mais uma vez, ou seja, uma terceira vez, vou botar 270 graus. Vou mexer de novo no Y dessa vez, para a gente ter ele aqui em cima, tirando a janela aqui em cima. E adicionar uma quarta vez, e aí aqui eu vou deixar ele aqui em 0, né? Ou poderia começar por ele, tanto faz, para eu arrastar aqui o X de novo, trazer ele para cá, para tirar essa pequena borda aqui. E aí a gente tem agora os espelhos, e o que eu vou fazer é adicionar um transform de novo. E a gente vai ver que não aparece mais outras janelas aqui quando a gente faz o zoom. E é simples assim. É só você ter esse transform aqui, configurar ele da forma que você quiser, e no momento de transição, onde sai um clipe e entra o outro, você bota a camada de ajuste aqui com a réplica, botando 3 vezes para que você crie 3 linhas e 3 colunas. E os espelhos aqui você vai botar eles 4 vezes para ter uma reflexão para cima, uma reflexão para baixo, uma reflexão para esquerda e uma reflexão para direita, de forma que você tenha as bordas aqui suaves, que você não tenha a imagem se repetindo. Basicamente você vai estender de certa forma os limites aqui. Então aqui no topo eu vou estender, entre aspas, para cima esse topo. Aqui à esquerda eu vou estender um pouco mais, a parte da direita eu vou estender também, e assim com todas as partes. E é dessa forma que eu faço o meu efeito de zoom in. E agora, se eu quiser fazer o efeito de zoom out, o que eu faço? Como que eu vou fazer isso? Basicamente fazer o contrário, de todas as formas. Aqui, a minha réplica e os meus espelhos eu posso manter a mesma coisa, eu não preciso mexer. E aí o que eu vou fazer? Eu só vou pegar essa camada de ajuste e trazer para antes da transição, para antes do corte. E eu vou botar ela aqui com a duração dos 3 frames que eu quero. E o que eu vou fazer é que ao invés de fazer crescer de 100 para 300, eu vou fazer descer de 300 para 100. Então vou mudar os keyframes de posição aqui. Vou botar aqui Easy Out no primeiro, Easy In no segundo. E a gente tem aqui a nossa imagem dando o zoom out como a gente quer. E aqui o espelho vai fazer com que eu não tenha... deixa eu tirar eles aqui. Vai fazer com que eu não tenha isso aqui acontecendo, né? Ele vai deixar os limites mais suaves, os limites da imagem mais suaves. E a gente vai ter aqui o zoom out acontecendo. Se eu der play, a gente teve a transição de forma suave. Só que, eu vim aqui ter que trazer a camada de ajuste, botar a réplica, botar os espelhos, configurar todos eles. Vim aqui trazer o transform, botar os keyframes,
fazer o zoom in ou o zoom out, fazer o easy, fazer todo esse processo demora. Como que eu posso deixar isso rápido? É simples, é só criar preset. Então aqui no meu transform eu vou vir aqui, clicar com o botão direito, salvar preset e vou botar aqui, por exemplo, zoom in motion, né, movimento. Ou posso botar zoom in movimento, né, para saber que é o movimento do zoom in. Nesse caso aqui é o zoom out, né, porque está diminuindo. Zoom out, movimento. Aí eu vou botar aqui para escala, né, o tipo, porque vai ser a duração da transição que eu vou querer. E eu vou clicar aqui, ok, só que eu já tenho essa preset, não preciso criar. Aqui na de zoom in, que está entrando, né, aumentando o zoom, eu venho aqui a mesma coisa, salvar preset, zoom em movimento. Posso clicar ok, deixar aqui em escala mesmo, não vou clicar porque eu já tenho essa transição. E aqui, onde tem os espelhos e a réplica, eu vou selecionar todos esses efeitos aqui, os 5 efeitos, a réplica e os 4 espelhos, clicar com o botão direito, salvar preset, e botar aqui zoom in barra out espelhos, por exemplo. E aí, aqui eu não importa se eu vou botar escala ou para ancorar um ponto de entrada ou um ponto de saída, porque não tem keyframes. E aí eu vou clicar aqui ok, só que de novo, eu já tenho essa preset feita. Então eu vou clicar aqui só para cancelar. E aí vou mostrar como que isso pode ficar rápido. Vou trazer de novo aqui minhas camadas de ajuste. Uma no momento do corte e a outra aqui vai estar 3 frames para trás. Então vou botar aqui, vou fazer 6 frames aqui para ter o mesmo, a mesma duração antes e depois do corte. E aí o que eu vou fazer é vir nos meus efeitos, nas minhas presets aqui. Aqui eu tenho zoom in transform, eu arrasto aqui. E aí eu arrasto aqui o zoom in out mirrors e a gente vai ver que aqui a transição tá certinha agora. Eu fiz uma modificação aqui na minha sequência porque a configuração que eu fiz aqui, a preset que eu criei, é para 4K, não é para 1080p. Então fazendo em 1080p ia ficar esquisito. E aqui a gente tem a transição certinha. Se eu quero fazer o zoom out, mesma coisa. Trazer aqui minha camada de ajuste, de novo, botar aqui ela 3 frames antes da transição, né? Vou cortar ela aqui já, vou duplicar, botar aqui 3 frames depois e a gente vai ter aqui zoom out transform, né? E aqui embaixo zoom in out mirrors, ou seja, espelhos. E a gente vai ver aqui que eu tenho o zoom out acontecendo e eu tenho a transição certinha da forma como eu quero. E eu faço isso só com alguns cliques. Mas enfim, essa é a forma como eu encontrei de fazer, a forma que me agrada. É a forma que eu considero mais fácil também. Se tem alguma forma que você que está aí considera mais fácil de fazer, comenta aqui embaixo que eu posso mostrar aqui como que você faz. Todo o efeito, toda a transição, tem várias formas de você fazer. Mas é isso. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo. Se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Comenta aí algum tema que você quer que eu traga aqui no canal. Me segue no Instagram, que eu tô sempre postando uns trechos dos vídeos por lá. Posto alguns reels também de alguns temas específicos. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Have you any idea why?